saiu de um ponto que você viu uns documentos sobre algumas coisas que estavam acontecendo aqui no Brasil, lá na Amazônia, Sim. né? E aí e aí você falou às vezes eles vêm e saem umas pessoinhas Sim. das naves. A fonte dessa informação também são documentos desse calibre? A gente tem documentos oficiais e documentos de pessoas, que tem relatos de pessoas. Geralmente documentos o quê? Um documento ali do Exército, por exemplo. Na década de 60, o Brasil tinha na Força Aérea o CIONE. O CIONE era um sistema de investigação de objetos aéreos não identificados. E lá no CIONE investigou vários casos desses seres que vinham. Teve um caso bizarro em Lins, em São Paulo. Saiu uma mulher com uma vestimenta toda como se fosse uma vestimenta antiga, moderna, mas numa nave. O que leva a crer também que parte desses seres poderiam estar vindo de uma outra linha do tempo, nossa, que evoluiu de uma outra forma. O que tu acha, Rony? O que tu acha? Eles estão aqui e vieram de outra realidade? Eles estão aqui e vieram de outro planeta? O que tu acha? Então, existem essas naves com seres, existem seres híbridos bizarros criados monstros, né? E existem seres que são seres de luz. Meio anjo? O que as pessoas chamam de anjos. Então tem as naves com seres e tem duas categorias ali, que das criaturas que o pessoal chama, se fosse religioso, chamaria de demônio, e a outra que o pessoal chamaria de anjo. Tá. Que são esferas de luz ou seres em formato de luz. Mas esses seres aí, eles participam da mesma sociedade? Então, porque assim, claro que a gente tá falando um monte de teoria. E desculpa se eu tô fazendo umas perguntas que parecem meio idiota. Não, isso é muito bom pra gente exercitar aqui o que seria, né? Porque se você olhar cada coisa assim, parece que nada tem a ver uma coisa com a outra. Parece que é tudo uma grande fantasia. Mas as coisas estão interligadas. Por quê? Aí pra explodir a cabeça das pessoas. Se a gente pegar em Fátima, quando teve o milagre de Fátima, aparições marianas lá em Portugal, os pastorinhos, eles tiveram, depois dos contatos, primeiro, durante o contato, teve um zumbido de abelha. Quando ela estava falando com eles, tinha no fundo um zumbido de abelha. Que é o mesmo zumbido que você ouve o Grey quando abduz a pessoa. A pessoa fala que o Grey também emite esse quando ela fala, teve uma comunicação telepática e tal, que eu recebi a mensagem, mas junto tinha um som mesmo físico de. Então você vê que o Grey tinha a mesma característica de som da Nossa Senhora, de Fátima, que estava aparecendo. E os dois casos, sempre que a pessoa tem um contato com esses seres, seja em Fátima, seja seres monstrinhos ou extraterrestres, a pessoa tem fadiga, dor de cabeça, uma perda de energia, um cansaço que dura semanas. Em todos esses casos. O que leva a crer que estão todos interligados. O que leva a crer o quê? Que são todas manifestações de uma mesma inteligência que se apresenta para a pessoa de acordo com aquilo que ela acredita. Porque se eu quero te convencer, eu vou botar a fantasia, a máscara, que eu quero, que você vai confiar em mim. Porque se você for muito religioso e eu vier como diabo, você vai correr de mim. Eu não vou conseguir entrar na sua cabeça e colocar as ideias que eu quero. Então ela coloca a máscara de acordo com aquilo que a pessoa acredita. Que é o que o Jacques Vallée, que é um pesquisador francês, fala que é o sistema de controle. Ele fala que é um sistema de controle cuja variável de controle é a crença das pessoas, para direcionar a humanidade para o caminho que ela quer. Então tem uma inteligência atuando aqui, de uma outra realidade, de uma outra dimensão, que consegue, que é tipo uma inteligência artificial. Sabe quando você chega no chat GPT e fala assim, desenhe um bonequinho extraterrestre? Vai aparecer no seu computador. É como se fosse uma inteligência digitando alguma coisa, só que se materializando aqui um ser. Apareça na forma de um extraterrestre para aquela pessoa porque ela acredita em extraterrestre, já ouviu falar e está na cabeça dela aquela coisa de extraterrestre, e ela acha que vai ser até uma coisa positiva. E essa inteligência